Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo de número 8. Nós vamos ler a partir do versículo 1. A palavra de Deus, ela está projetada aí. Também, se puder abrir sua Bíblia, o seu celular, para poder acompanhar, sempre é importante. Diz assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, mostre a seu sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob meu comando. Diga a um vá, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. Diga ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ver isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Então entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Amém. Hoje, queridos, conversaremos com Jesus sobre milagres. Há aqui nesse texto 4 episódios de milagres: a cura de um leproso, a cura de um paralítico, a cura da sogra de Pedro e, por fim, diversas pessoas que foram libertas e curadas por Jesus. O ministério de Jesus é um ministério de milagres, repleto de milagres. O que nos faz perguntar: o que são milagres? Há muita pesquisa teológica sobre o assunto, definições técnicas, bons livros que você pode ler a respeito. Mas, assim, de uma forma bem simples, eu poderia dizer que milagres são eventos extraordinários, contrários às probabilidades humanas e naturais, que, em uma circunstância específica, somente poderia acontecer de maneira sobrenatural. Então, eventos extraordinários, contrários às probabilidades humanas e naturais, que em uma circunstância específica somente poderia acontecer de maneira sobrenatural. Então, do ponto de vista humano, em uma determinada situação, como a desse leproso, não havia como ele recuperar a saúde. Então, talvez hoje exista algum tratamento médico eficiente para tratar dos problemas que aquele homem trazia na pele. Naquela época, não.
Da mesma forma, não existe uma explicação humana que dê conta do fato de que no exato momento em que Jesus afirmou que a cura do servo do centurião aconteceria, naquele momento, aquele homem ficou curado, sendo que ele estava distante de Jesus, inclusive, né? Jesus não foi lá na casa dele. Então, é uma definição simples que nos ajuda a compreender algumas coisas que eu queria destacar com vocês. Primeiro, milagres, irmãos, não são apenas curas. Veja, Jesus fez milagre quando multiplicou pães, quando acalmou uma tempestade, quando andou sobre as águas, quando transformou água em vinho. Acontecimentos absolutamente contrários ao que nós consideramos provável e possível neste mundo. Em segundo lugar, eu queria chamar a sua atenção para a expressão que a gente colocou como evento extraordinário em uma circunstância específica. Por quê? Em outro contexto, talvez aquela mesma situação poderia ter uma outra explicação. Pensemos, por exemplo, num livramento. Você passou por uma determinada situação de acidente ou de violência, em que o provável fosse você ser atingido e viesse a óbito. Então, não faz o menor sentido que você tenha escapado disso, ileso. É o tipo de história que você conta e ninguém acredita. Como é possível você estar vivo aqui diante de mim depois de ter atravessado isso? Foi um milagre. Agora, não quer dizer que todas as vezes que a gente atravessa a rua e não acontece nada, é um milagre. Então, eu atravessei a rua, olhei, prestei atenção no sinal, prestei atenção no movimento dos carros e não aconteceu nada comigo. Então, eu fiz questão de colocar na definição que a causa é sobrenatural. Por quê? Do ponto de vista bíblico, nem sempre o autor de um milagre é Deus. Pode parecer estranho para você, mas veja, lá no livro de Êxodo, quando Moisés vai à presença de Faraó, tentando convencer Faraó para liberar o povo da escravidão, os primeiros sinais que Moisés realiza também são realizados pelos magos de Faraó, que não eram crentes, que não invocaram Deus. A gente vai voltar nesse ponto daqui a pouco. Então, a questão é, se tudo é milagre, nada é milagre. O milagre é o diferente. O milagre é o improvável. O milagre é o que contraria as expectativas. O milagre é o que surpreende. O milagre é o que a gente não consegue explicar racionalmente. Então, a gente pode sim afirmar que a providência de Deus atua em todas as coisas. Em linhas gerais, essa providência atua pelos meios ordinários que o próprio Deus estabeleceu. Então, um exemplo simples para você entender o princípio. Você plantou batatas. Você colheu batatas. Você comeu batatas. Milagre? Eu poderia dizer que não, né? Bênção de Deus? Com certeza. Graça de Deus, graça comum que está sobre toda a natureza, de modo que, seja o crente, seja não crente, plantam batatas na expectativa de colher batatas, comer batatas. O cristão vai enxergar a providência de Deus em todas as coisas. Deus age em nosso favor, não apenas no extraordinário, mas também no ordinário. Por isso, devemos agradecer ao Senhor pelas pequenas coisas do dia a dia, pelo pão nosso de cada dia. Mas,
estamos falando aqui de situações comuns a todos os seres humanos, que pessoas não cristãs enxergam de um jeito e o cristão enxerga de outro. Então, dormir, acordar, comer, contemplar a natureza, ter um filho, ter amigos, enfim, coisas comuns, providência de Deus, no ordinário. Em contrapartida, milagres não são eventos ordinários, não são eventos corriqueiros. Então, veja, há plantações de batatas. Você pode estudar, você pode aprender a plantá-las. Você pode se tornar um fazendeiro de batatas. Mas, ao que me consta, não há uma aula ou um curso que te ensine a dividir o mar e atravessar a pés enxutos. Não existe curso para você andar sobre as águas e não afundar. Não há algum tipo de técnica onde você pegue 5 pães e 2 peixes e multiplique para mais de 5.000 pessoas e ainda sobrem 12 cestos cheios. Então, nem toda doença ela é resolvida milagrosamente. Note, os discípulos de Jesus não foram orientados a abrirem uma clínica para curar leprosos. Ou uma clínica especializada em pessoas com febre alta. Milagres não são fabricados em série. Eles não acontecem de acordo com o nosso esforço, vontade, nem mesmo de acordo com a nossa fé. Às vezes você vai crer e não vai acontecer. Milagres sempre são excepcionais, inesperados. Então, eles não são apenas curas, são eventos extraordinários em circunstâncias específicas. Aconteceu em um lugar, não quer dizer que vai acontecer daquele jeito em outro lugar com outra pessoa. Pelo que se sabe, Deus, por exemplo, nunca mais fez uma muralha cair porque pessoas ficaram rodeando, tocando uma trombeta 7 vezes. Algo específico, extraordinário, realizado por Deus, mas um evento único. Outro ponto, voltando lá ao que eu já disse, milagres nem sempre têm Deus como autor. Jesus vai dizer aqui mesmo no livro de Mateus, no final do Sermão do Monte, que no juízo final muitos estarão diante dele dizendo: em teu nome fizemos milagres. E Jesus vai responder: apartai-vos de mim, eu nunca os conheci. Apocalipse 13 mostra que a operação satânica no mundo é uma operação de engano que envolve a realização de eventos extraordinários. É por isso que muita gente por aí segue ou acaba seguindo seitas e falsas religiões, porque estão atrás pura e simplesmente de milagres. Já falamos isso aqui. Às vezes, Satanás vai te oferecer saída para um problema que você está atravessando. Ele vai te oferecer a realização de um sonho. E muita gente busca o milagre separado da obediência ao Senhor, separado da comunhão com Deus, separado da glória ao nome de Jesus, e acaba ficando com ofertas do inimigo. Por isso é importantíssimo entendermos o papel dos milagres do Evangelho. Ora, o coração do Evangelho é que Deus veio em Cristo nos proporcionar relacionamento com Deus, reconciliação com o Criador, pela graça através da fé. Por isso Jesus morreu e ressuscitou, para nos dar uma nova vida. E aí, quando a gente coloca milagres no coração do Evangelho, acabamos por adulterar o Evangelho, ao ponto de ele deixar de ser Evangelho. Há uma série de religiões que te oferecem
Milagres sem você precisar crer em Jesus, sem você precisar se arrepender dos seus pecados. Nas esquinas das nossas cidades, e mesmo em algumas igrejas por aí, pagando certa quantia de dinheiro, aparentemente, supostamente, milagres são garantidos na sua vida. E o que eu posso dizer é que quem faz milagre em troca de dinheiro, dízimo, oferta, ou qualquer tipo de oferenda ou sacrifício, não é Jesus. E o custo que você paga para receber isso vai muito além do financeiro. Então, nem tudo que é milagroso é providência de Deus para a sua vida. Agora, por outro lado, se o milagre não está na essência do que Deus veio nos oferecer em Cristo, por outro lado, é muito óbvio, para qualquer pessoa que já leu os evangelhos, que milagres foram parte importante do ministério de Jesus. Além desses diversos episódios que nós conhecemos e lemos na Escritura, há textos como esse aqui do versículo 16, em que Mateus registra, de forma resumida, que muitos doentes e endemoniados foram levados a Jesus e ele libertou e curou todos. Então ele diz muitos. Muitos quanto? 10, 20, 100? Muitos. O Evangelho de João vai concluir a sua narrativa, lá no capítulo 20, dizendo assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não foram registrados nesse livro. Ou seja, João está dizendo, olha, tem muito mais do que eu escrevi. Estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenhais vida eterna em seu nome. Então, há muito mais do que está escrito nos evangelhos. Os autores fizeram uma seleção, deixando claro, ele fez mais. Ora, se os milagres fossem irrelevantes, sem importância, nem sequer seriam mencionados, seria uma notinha de rodapé. Então, quando a gente para conversar com Jesus, ou para conversar sobre o ministério de Jesus, de acordo com a Escritura, essa conversa precisa envolver os milagres. A gente, às vezes, evita a conversa, evita o assunto, porque, como a gente não sabe explicar, a gente prefere deixar de lado. E aí a gente tem extremos, né? De um lado, a gente tem um extremo de cristãos e igrejas que dão aos milagres uma importância maior que Jesus e o Novo Testamento. Então, pessoas que são atraídas para a igreja para receber não salvação, não comunhão com Deus, não perdão de pecados, não renovação espiritual, não para se tornarem discípulos de Jesus, mas em busca de um milagre. Então, são igrejas que deixaram de ser igrejas e se tornaram lojas de milagres. Óbvio, muito popular, porque você tem oferta e demanda. Então, tem a galera que está em busca não de vida eterna. Gente que está em busca do bem-estar aqui agora, da solução mais rápida possível, a resolução dos problemas, não tomar a cruz, não negar-se a si mesmo, não amar ao próximo, não diminuir para que ele cresça, não encher-se do Espírito, não servir em prol do reino, mas resolver o meu problema de ontem. Então, é preciso ficar claro que quando uma determinada igreja, por exemplo, coloca uma faixa, dizendo, olha, quarta-feira de milagres, vigília de milagres. Do ponto de vista bíblico, isso é um absurdo. Porque milagres dependem da soberania de Deus. Na verdade, é uma afirmação mentirosa. Porque ninguém pode obrigar Deus a fazer milagres. Ele faz quando quer. Ele faz do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Ele pode fazer
na quarta-feira, no domingo, na segunda, na terça, na quarta. Ou pode não fazer. E justamente o extremo desse cristianismo de milagres, sem evangelho, sem cruz, sem Jesus, nos leva a um outro extremo. Em reação a esse, nós acabamos caindo na situação da incredulidade em relação aos milagres. É a tentação de muitas igrejas históricas, reformadas, tradicionais. É a nossa tentação. Dou o meu exemplo pessoal. Eu estou na igreja presbiteriana desde que nasci. Igreja, seminário, ministério. E em algum momento eu me dei conta que eu não fui ensinado a crer em milagres. Veja, é óbvio que eu sempre acreditei que Deus é poderoso para fazer milagres. Mas nunca fez parte da minha espiritualidade, diante de uma situação qualquer, orar ou ter uma forte expectativa e esperança que Deus pudesse fazer um milagre. A culpa não é da igreja, a culpa não é dos pastores, a culpa não é da doutrina. É uma questão de ênfase. Então, o cristianismo que eu vivia é o cristianismo que se opunha aos exageros do outro lado. Mais ou menos assim, lá tem milagres, aqui tem palavra. Se você quer milagre, você vai lá. Se você quiser palavra, você vem aqui. Mas isso, irmãos, é aí que reside o nosso erro. Porque se a nossa espiritualidade está baseada em Jesus, formatada por Jesus, a pregação da palavra e os milagres andam lado a lado. Veja, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23, vai dizer assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Não para por aí. Quando a gente vai para o livro de Atos, os primeiros cristãos em Jerusalém reunidos, Atos capítulo 4, eles fazem a seguinte oração: agora, Senhor, considera as ameaças dos nossos inimigos e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente, com intrepidez, e estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. É uma oração incrível, porque durante a perseguição, eles clamam para continuar pregando o evangelho com coragem e pedem que o Senhor, veja, eles oram para que o Senhor estenda a mão sobre eles. Eles não determinam que o Senhor faça milagres ou que eles vão fazer milagres, eles não especificam qual milagre, qual dia, qual hora. Mas eles clamam, eles têm esperança, eles têm expectativa de que enquanto eles, a parte deles qual é? Pregar o evangelho com coragem, apesar das perseguições, ir para a rua. E enquanto eles vão cumprindo isso, o Senhor estende a mão para realizar curas, sinais e maravilhas. Milagres fazem parte do departamento de Deus. Mas nem por isso nós devemos não crer neles. Ao contrário, justamente por isso precisamos crer. Então a gente precisa de uma espiritualidade equilibrada, que seja centrada em Cristo, no Evangelho, e que não apenas acredite teoricamente que Deus pode, mas creia ao ponto de orar, clamar, para que Ele realize milagres. Inclusive, para que em determinado momento da sua vida, você tome uma decisão, você dê um passo, não confiando nas circunstâncias humanas,
mas confiando no poder provedor, milagroso do Senhor. E que você glorifique a Deus em adoração, porque você viu, você enxergou e você percebeu que coisas aconteceram na sua vida que não eram para acontecer, que ninguém acreditou que aconteceria, que nem você acreditou que aconteceria, mas Deus fez. Louvado seja o nome dele. Cremos em um Jesus que continua vivo e ativo no mundo, sobretudo através do seu povo, através da igreja, que é o corpo dele aqui na terra. Agora, imagine você a contradição. Nós, povo dele, servimos a ele sem acreditar no poder dele. Alguns vão dizer, né? Resposta muito clássica: o maior milagre de todos é a conversão. E ninguém está dizendo o contrário. Só que, novamente, nós estamos criando um falso dilema. O mesmo poder que transforma a alma, o coração e a mente, é um poder que toca o corpo, que toca a realidade familiar, que toca as emoções, que toca a realidade financeira, que toca a realidade social, que toca na natureza. Não há limites para o poder de Deus. Então, olhamos primeiro, esse é o meu desafio para você nessa manhã, olhar primeiro para os milagres do ministério de Jesus, e depois a gente entender um pouquinho do significado dos milagres na nossa vida. Então, no ministério de Jesus, os milagres funcionam como um sinal da chegada de um novo tempo, um novo mundo. Veja, assim como as flores anunciam a chegada da primavera, as luzes anunciam a chegada do Natal, os milagres anunciam a chegada do reino de Deus. O Evangelho, é por isso que, quando o Evangelho narra os milagres, há uma concentração na questão da expulsão de demônios e curas, porque elas são símbolo da realidade espiritual caída desse mundo. Os milagres do ministério de Jesus são abundantes, porque o tempo de salvação chegou, o Salvador chegou, Deus veio ao nosso encontro. Quando, lá pelas tantas, João Batista preso, ele teve certa dúvida, será que é Jesus mesmo? Ele manda perguntar, Jesus, tu és mesmo o Messias, o Salvador? A resposta de Jesus está no capítulo 11 de Mateus, ele diz assim, voltem e anunciem a João o que vocês estão vendo e ouvindo. Veja, vendo e ouvindo. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E o Evangelho está sendo compartilhado com todas as pessoas. Por isso, no nosso texto, o versículo 17, Mateus cita a profecia de Isaías 53. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Alguém vai dizer, mas Jesus foi enviado para resolver o problema do pecado. Ocorre que as doenças são o sinal físico de que nós estamos em um mundo caído. Por isso afirmamos que os milagres são sinais indicativos da chegada de um mundo novo. Milagres não se resumem a curas. Qual foi o primeiro milagre realizado por Jesus, segundo os evangelhos? A transformação da água em vinho. Por quê? A água ali representava as antigas tradições religiosas de Israel. E o vinho novo é o tempo de salvação trazido por Jesus. Por isso, em outro lugar, ele vai dizer que o vinho novo precisa de vasilhas novas, não pode ficar em vasilhas velhas, porque estamos diante de uma nova realidade espiritual, que traz como consequência a necessidade de uma nova espiritualidade. As antigas tradições religiosas já não dão conta. Então, não apenas os milagres, mas todo o ministério de Jesus sinaliza a chegada desse tempo novo, chamado de reino de Deus. Quando Jesus perdoa, quando Jesus abre o povo de Deus para todos os povos, quando Jesus reúne os discípulos em uma comunidade, quando Jesus acolhe as crianças, quando há a comunhão da mesa e por aí vai. Então, milagres são sinais.
evidências da chegada de algo novo. Por isso, não se trata apenas da cura de pessoas individualmente, mas é o universo inteiro que está sendo curado. Quando Cristo voltar de maneira triunfante, todos os que estiverem em Cristo ressuscitarão. Os cegos todos enxergarão. Os paralíticos todos andarão. Os doentes todos terão saúde. Porque a nova Jerusalém descerá do céu. O universo será novo céu e nova terra. E teremos acesso contínuo à árvore da vida. É nessa perspectiva, queridos, que nós entendemos por que Jesus não saiu curando todos os doentes. As curas eram sinal de um projeto maior, projeto de esperança e salvação para todas as pessoas. Então, milagres são pequenos aperitivos da bondade de Deus. Agora, trazendo para a nossa realidade, qual é o sentido dos milagres hoje, na igreja, na vida dos cristãos, na atualidade? Bem, para início de conversa, o que Deus começou a fazer em Jesus, Ele continua a fazer nos discípulos de Jesus, na igreja, continua a fazer hoje. Deus continua nos dando sinais de um novo mundo, sinais de esperança. Por isso podemos e devemos crer em milagres. Podemos e devemos orar por milagres. Podemos e devemos esperar por milagres. Não há nenhum lugar na Escritura que diga que eu não possa orar nem esperar por eles, porque o Deus com o qual nós nos relacionamos faz milagres. Lidamos com um Deus que nos surpreende. O nosso Deus não está preso às probabilidades humanas. O poder de Deus não está limitado ao que você considera possível ou provável. O que a Bíblia nos ensina é que os milagres estão sempre subordinados à soberania do Senhor. Então eu não posso determinar quando vai ser. Eu não posso obrigar Deus a fazer. Então, às vezes, você vai orar, você vai jejuar, você vai subir no monte, você vai fazer vigília, você vai clamar, vai ter corrente de oração. E Ele vai dizer não. Porque Ele é soberano. O grande lance é que, às vezes, Ele pode dizer sim. Isso é crer em milagres. Às vezes, Ele pode dizer sim. Essa foi a fé que moveu o leproso ao encontro de Jesus. Por isso Ele falou, né? Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E Jesus respondeu, eu quero. Da mesma forma, o militar romano foi ao encontro de Jesus porque acreditava que Jesus podia fazer algo pelo seu servo. E aí é interessante a gente observar essa relação entre fé e milagre. Veja, por um lado, o milagre não depende da fé. Tá? Então, veja aqui um caso interessante. A sogra de Pedro. Nada indica que ela estava crendo quando foi curada. Quando os discípulos distribuíram pães e peixes na multiplicação, fizeram isso por obediência, não por fé. Jesus mandou, vão fazer. Vamos ver o que dá. Quando Jesus acalmou a tempestade, Ele repreendeu os discípulos ao final, pela falta de fé deles. Em todos esses casos, o milagre ele funciona como uma maneira de despertar a fé. Naamã era um leproso que saiu do seu país e foi até Israel porque disseram que o profeta do Senhor iria curá-lo. Ele não acreditava em Deus. Ele estava desesperado pela cura. Depois do milagre, seu desejo foi servir ao Senhor. Então, muitas vezes o milagre é o que quebranta o nosso coração, é o que abre os nossos olhos, é o que nos leva a reconhecer Deus como Senhor. E aí, veja, quando a gente tem essa perspectiva,
de ter esperança no Senhor. E aí eu queria refletir com você de que a fé, muitas vezes, é despertada pelo milagre. Assim como a fé, ela pode ser fortalecida pelo milagre. Quando eu sou crente, Deus age na minha vida em meu favor. E isso fortalece a minha fé. Mas também, às vezes, a fé me leva ao milagre. Como assim a fé me leva ao milagre? Não estou dizendo que o milagre depende da fé. Note bem. Porque cremos e obedecemos, às vezes a gente vai numa jornada. E nesta jornada, você experimenta milagres pelo caminho. Abraão creu. Abraão obedeceu. Abraão experimentou milagres pelo caminho. Os discípulos de Jesus creram, obedeceram, seguiram Jesus. Pensa um pouquinho. Será que os discípulos ficavam doentes? Será que os filhos deles ficavam doentes? Será que os parentes deles ficavam doentes? Talvez, muitas vezes, eles viram curas acontecer. Talvez eles foram instrumentos para que curas acontecessem. Mas, às vezes, dentro da própria casa deles, eles não testemunharam isso. Então, muitas vezes, a jornada da fé nos faz testemunhar milagres, não na nossa vida, mas ao nosso redor. Essa é a beleza de servirmos juntos em comunidade. Deus tem feito milagres entre nós, ao nosso redor, através de nós. Eu queria desafiar você que já é crente, a repensar a sua jornada de fé e a servir ao Senhor, trazendo no coração uma expectativa que não tem a ver com as suas possibilidades, mas com o poder do Senhor. E aí, essa conversa termina falando sobre esperança. Eu já tinha terminado essa pregação e eu fiquei pensando, está faltando a esperança. Por que esperança? Porque o pecado, queridos, nos traz a incredulidade de achar que nada vai mudar. Para o mundo, mudança tem a ver com condições humanas e naturais. Ora, se estas condições não existem, nada vai mudar. E aí, a única alternativa para você é aceitar, se conformar. Crer em milagres é ter a esperança de que, às vezes, algo bom vai acontecer, a despeito da ausência de condições humanas e naturais. É a fé que moveu estas pessoas ao encontro de Jesus. Porque Deus é poderoso para fazer milagres, nós podemos ter esperança. Esperança de que realidades podem ser transformadas. A realidade da sua vida espiritual, a realidade da sua família, a realidade do seu casamento, a realidade do seu estado emocional. Porque cremos em milagres. Cremos que a realidade de pessoas que hoje estão mergulhadas no pecado pode ser transformada. Porque cremos em milagres, cremos que um dia Jesus voltará. E a realidade do mundo inteiro pode ser transformada.
Então, meu irmão, minha irmã, talvez esteja faltando na sua vida um pouco de esperança. Falta esperança, porque falta fé. E a falta de esperança e a falta de fé te levam à falta de oração. Eu não acredito, por isso eu não oro. Eu não creio, por isso eu não clamo. E a falta de fé, e a falta de esperança, e a falta de oração te levam à falta de ação. Eu não creio, eu não tenho esperança, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou nessa direção? Então, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, eu queria desafiar você a orar. A orar por um milagre. Não importa o tamanho da sua fé, importa o tamanho do poder de Deus. Não importa se você já orou, já não orou, importa que se for da vontade de Deus, Ele pode realizar. Talvez Ele diga não, talvez Ele diga sim. E porque eu creio que Ele tem poder de fazer o sim, eu vou orar. Então eu queria convidar você a fechar os seus olhos e a colocar diante de Deus algo que você considera impossível, algo que você considera improvável, algo que você acha que não tem a menor chance de acontecer, algo importante, algo que tem tirado a sua paz, algo que tem te afastado da presença do Senhor, algo talvez que as pessoas nem saibam que exista na sua vida. Ore ao Senhor, apresente ao Senhor. Talvez a sua fé seja muito pequena, mas não se trata do tamanho da sua fé, mas do tamanho do poder de Deus. Então diga para o Senhor: Senhor, a minha fé, ela é pequena, mas o teu poder é grande. Diga para o Senhor: Senhor, eu aceito a sua vontade, eu me submeto à tua vontade. Mas eu creio que o Senhor pode fazer isso na minha vida. Se o Senhor não fizer, está tudo bem. A glória é do Senhor, fazendo ou não fazendo. Mas você pode orar ao Senhor. Você pode clamar ao Senhor. Você pode pedir para que o Senhor estenda a mão dEle sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a igreja, sobre o seu ministério. Para que enquanto você caminha em obediência ao Senhor, coisas extraordinárias aconteçam. E aí, de repente, a gente fica como quem sonha. A nossa boca se enche de riso, a nossa língua de júbilo, porque a gente percebe que o Senhor faz grandes coisas por nós. Fale com o Senhor. Deus amado, louvado seja o teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória seja ao teu nome, Senhor. Pai, tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas a nossa fé é muito pequena, Senhor. Pai, nós apresentamos ao Senhor o estado da nossa alma, Senhor, que muitas vezes é um estado de incredulidade.
de ausência completa de fé e de esperança, Senhor. Mas estamos diante do Senhor, para quem nada é impossível, Senhor. Estamos diante do Senhor, que intervém na realidade e transforma as situações. Assim, ó Pai, nós colocamos a nossa fé e esperança no Senhor. Venha ao nosso encontro, ó Pai, transformando corações. Realiza em nós, ó Deus, o milagre da conversão. Realiza em nós, ó Pai, o milagre da mudança de mentalidade. Realiza em nós, ó Pai, o milagre da libertação, Senhor. Realiza em nós o milagre, Senhor, de termos, ó Pai, um novo coração, um coração sensível à Tua vontade. Realiza em nós, ó Pai, o milagre da transformação emocional, espiritual. Realiza milagres, ó Deus, na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos. Realiza milagres, ó Deus, na nossa vida emocional. Realiza milagres, ó Pai, no nosso corpo. Realiza milagres, ó Pai, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira. Realiza milagres, ó Pai, na nossa igreja. Realiza milagres, ó Pai, na nossa cidade. Realiza milagres para a glória do Teu nome, Senhor. E como, ó Pai, os cristãos de Jerusalém oraram, nós oramos, ó Pai. Dá-nos a coragem de pregar o Teu Evangelho. Dá-nos a ousadia de proclamar a Tua Palavra. Dá-nos, ó Pai, a disposição espiritual de uma vida de obediência. E enquanto, ó Pai, servimos ao Senhor, nos surpreenda, Senhor. Manifesta a Tua glória por meio de sinais, maravilhas. Ajuda-nos, ó Pai, a entender, ó Pai, a Tua vontade. Nem sempre o Senhor vai fazer o que a gente quer. Mas abre os nossos olhos, ó Deus, para vermos os milagres na vida dos nossos irmãos, para vermos os milagres na vida, Senhor, das pessoas à nossa volta, para vermos, ó Pai, a Tua glória, Senhor, que transforma realidades, ó Deus. E isso edifica o nosso coração. Abre os nossos olhos para ver, ó Pai. Senhor, transforma um coração, Senhor, incrédulo em um coração de fé. Que possamos servir ao Senhor com esperança de que grandes coisas o Senhor fará em nós, entre nós, através de nós. Grandes coisas o Senhor tem feito, ó Pai, ao nosso redor. Dá-nos fé, dá-nos esperança, dá-nos a obediência de irmos na direção do Senhor, e dá-nos a alegria, Senhor, de vermos, seja na nossa vida, seja na vida da igreja, seja nas pessoas ao nosso redor, a intervenção poderosa e transformadora do Senhor. Em nome de Jesus, Teu Filho, nós oramos.